Está connosco o jornalista e comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Vamos Olá, começar por este contágio que começamos a assistir em alguns países europeus, deste protesto dos coletes amarelos. Que proporções é que tudo isto pode atingir? Pois, é imprevisível neste momento. Sabemos que estes grupos, os coletes amarelos, estão a ser infiltrados por membros radicais e isso está a dar uma amplitude muito maior, quer ao volume de violência a que se começa a assistir, quer também àquilo que é a amplitude de queixas, de contestação que acaba por assumir. Não é por acaso que à esquerda e à direita, em França, começa-se a pedir eleições antecipadas. O Grupo França Insubmissa e a Aliança Nacional já vieram dizer que Macron não tem possibilidade de continuar a governar com este nível de contestação. E isso, vindo de grupos extremistas políticos, mostra que um grupo, um movimento que era perfeitamente desorganizado, está agora a começar a ser apoiado por movimentos partidários organizados que tirarão proveito político desta situação. Ou seja, estes protestos dos coletes amarelos encoraja movimentos como a extrema-direita, seja em França, seja em qualquer outro país europeu? Movimentos radicais, sejam eles de esquerda ou sejam eles de direita, sejam até muitas vezes quase que fora deste esquema partidário e até um pouco ideológicos. Muitos destes jovens que estão aqui a fazer estes distúrbios provavelmente não suportam, não apoiam sequer estas contestações que estão a ser desenvolvidas pelos coletes amarelos. Há aqui uma dissociação que é preciso ter em conta. Agora, e tu puseste o dedo na ferida, há aqui um efeito de contágio, quer em termos geográficos, já está a chegar a Espanha, está a chegar à Bélgica, mas também em termos daquilo que é a dimensão política que esta contestação pode assumir. E isso pode ajudar a explicar porque é que Macron se tem reservado, pelo menos até agora, a ter uma posição pública sobre esta matéria, lançando para a primeira linha uma figura que é praticamente desconhecida. O primeiro-ministro em França não tem o valor de um primeiro-ministro em Portugal. É uma figura que muitos franceses provavelmente não reconhecem, estão agora a conhecê-lo, se calhar pela primeira vez nas televisões, por causa dele ser exatamente o negociador mais direto nas relações com os coletes amarelos. Mas, Ricardo, essa estratégia do presidente francês Macron em remeter-se ao silêncio, em delegar no primeiro-ministro as reações públicas, como acho que acabámos de ouvir há instantes, percebendo nós que é também uma estratégia de gestão do próprio desgaste, claro, que consequências é que isto pode ter? Pois, não podem passar muito desta semana. Eu diria que esta semana, muito provavelmente, Emmanuel Macron virá falar ao país. E, de resto, já vimos alguns ministros a previsão de que o faça na segunda-feira. Exatamente, segunda-feira poderá ser o dia em que ele o vem fazer. Porque o grande problema do governo francês é que não tem interlocutores. Há alguns representantes dos coletes amarelos, mas muitos deles até que são logo desautorizados por outros membros dos coletes amarelos, porque não há aqui uma centralização desta atividade, e isso torna a ação do governo muito, muito difícil. Não é possível sequer, antes de anunciar uma qualquer medida, negociar essa medida com os coletes amarelos, porque eles não têm verdadeiramente um caderno de reivindicações, para além daquelas que foram apresentadas logo a 17 de novembro, relativamente aos impostos sobre os combustíveis. Mas a verdade é que isso já extravasou essa reivindicação inicial e o governo agora não sabe sequer para onde se virar. Quando anunciou a suspensão desse mesmo imposto, imediatamente a reação foi: isso sabe a pouco, isso é demasiado tarde, e imediatamente foi convocada uma nova manifestação. Se Emmanuel Macron vier apenas com mais medidas avulsas, provavelmente esbaterá contra o mesmo problema. E por isso ele tem que vir agora com uma mensagem muito forte e, eventualmente, isso é o que ajuda a explicar porque é que ele se está a guardar para mais tarde, exatamente para ter a última palavra relativamente àquilo que é, e tu há pouco já levantavas a questão, um pretexto para muitas outras contestações que não aquelas que estão a mobilizar os coletes amarelos. Eu questiono-me sobre que mensagem poderá ser essa que Macron possa dirigir aos franceses se, como tu dizias, não há um caderno reivindicativo por parte do movimento dos coletes amarelos. Mal sabemos quem são os interlocutores preferenciais para dialogar com o governo. Ouvíamos há bocadinho o primeiro-ministro francês repetir que o governo continua disponível para negociar com os sindicatos, mas, enfim, isto chegará? Pois, parece-me que não. Agora, é verdade, o que é que ele pode vir agora dizer? Ele não pode retroceder em todas as reformas que está a colocar no terreno. É que, repara, esta questão já não é apenas económica, é, por exemplo, também na área da saúde, na área da educação. Assistimos esta semana em manifestações no sul de França, feitas por estudantes liceais, contra as reformas na área da educação. O problema é que Macron colocou em prática, de forma muito rápida e, às vezes, até de forma muito fechada, uma série de reformas muito ampla, que não está a ter a adesão dos
franceses. O nível de popularidade de Macron é baixíssimo. Aliás, Donald Trump brinca um bocadinho com isso, dizendo que ele tem muito menos popularidade do que eu. E é verdade. Ele está com níveis de popularidade na ordem dos 15%, 17%. São níveis de popularidade absolutamente insustentáveis. Relativamente a este movimento dos coletes amarelos, as sondagens dizem que 70% dos franceses estão de acordo com as reivindicações que são colocadas. E Macron não pode fechar os ouvidos a isto. Agora, ele não pode recuar em toda a linha nestas reformas. Ou caso contrário, aí então os partidos da oposição têm toda a razão, ele terá que pedir eleições antecipadas porque o seu plano, aquele que ele defendeu e que na verdade foi legitimado nas últimas eleições, cairá imediatamente por terra. E ele abriu um precedente ao dar a entender que vai acabar por deixar cair a história das taxas sobre os combustíveis, porque quando o Governo anuncia não a suspensão por 6 meses, mas a eliminação da taxa durante um ano inteiro, dá a entender, ou pode dar a entender que passado esse ano inteiro, a medida vai cair por terra. Claro. Abra um precedente, Macron e o governo francês? Mas se o deixarem abrir esse precedente, a verdade é que estas medidas estão a ser inócuas, absolutamente inúteis para travar esta contestação, porque as pessoas imediatamente perceberam isso. Perceberam que, no fundo, é uma estratégia para tentar calar as pessoas que estão neste momento na rua. E ninguém acredita que medidas avulsas dessa, que ainda por cima são apenas suspensões por períodos limitados, que nem sequer saberíamos se chegariam ao seu fim, são muito pouco para aquilo que está a ser pedido. E depois há também aqui um problema de comunicação. Quando alguns dirigentes do governo vieram dizer que percebem que as pessoas que ganham 1.000 euros não podem ir a restaurantes onde as refeições custam 200 euros, isso imediatamente é de quem não está com os pés presos à realidade. E é essa falta de tato político que está neste momento a minar aquilo que é a credibilidade de Emmanuel Macron. Os coletes amarelos exigem a admissão de Macron. Dizem que não desistem enquanto isso não acontecer. Obviamente não estamos a contar que ele o faça a breve trecho, Sim. mas em que circunstâncias poderá vir a ser obrigado a afastar-se ou a convocar eleições? Se eventualmente estas manifestações se prolongarem para além do Natal, esse é o grande problema de Macron, que já vamos no 4º ato, como eles chamam, se isto chega até ao final do ano e com este grau de violência que começa agora a ser espalhado para outras cidades francesas, a situação política de Macron fica muito débil. E fica muito débil exatamente não por causa destas manifestações em si, mas exatamente pela falta de adesão popular às suas políticas. Essa é a grande fragilidade de Macron, é o facto de 8 em cada 10 franceses não acreditarem nas reformas que ele está a colocar em prática. Para fecharmos, imaginas alguma coisa que ele pudesse anunciar de imediato que ajudasse a estabilizar tudo isto e a acabar com tudo isto? Que não será o cenário. Ricardo, obrigada por ter estado connosco.